Uma boa tarde a todos, boa tarde Nação Bugrina, aos amigos da imprensa também. Quarta-feira, 5 de agosto, 17h30, coletiva de imprensa com o superintendente de futebol, Michel Alves. Michel, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Aqui para falar sobre os assuntos, planejamento, que tange aí as estratégias nossas para a temporada da 2020. Michel, ontem encerramos o ciclo do campeonato estadual e já iniciamos o ciclo do campeonato nacional. Temos aí à frente agora o campeonato brasileiro da Série B. E como é que está a expectativa? Temos um pronunciamento a ser feito também do superintendente. A bola está contigo. Bom, enfim, ontem, após a partida do Bragantino, né, essa final do interior, na qual a gente tinha um interesse grande de buscar o título, mas conversamos bastante sobre isso, porque é uma situação que nos deixou muito satisfeito. Naturalmente que a gente queria o título, mas a postura da equipe foi exemplar. Após a partida, algumas decisões tomamos pensando na sequência do ano, da temporada, e algumas mudanças que a gente já havia ajustado, firmamos ontem, né? O nosso preparador físico, Léo, e o nosso analista de desempenho, Danilo, optamos ontem, junto com toda a diretoria, pelo desligamento dos profissionais. Agradecemos aos dois imensamente por tudo que fizeram, por tudo que ajudaram o Guarani, mas a gente enxergava que era o momento de uma mudança. Trouxemos para a preparação física o Rafael Tamarindo, tem 12 anos de Mirassol, ótimas referências, conheço, e é um profissional de altíssimo nível que a gente tem uma expectativa gigante que venha nos ajudar nesse campeonato brasileiro. Trouxemos também o Stefano, que trabalhou no Cruzeiro na análise de desempenho, que se junta à comissão técnica, e temos a certeza aí que vão agregar valor ao que a gente acredita dentro da nossa estratégia para a temporada. Vamos então, neste momento, abrir as perguntas dos nossos amigos da imprensa. Primeiro agora, então, do Carlos Rodrigues, da Rádio Central. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Michel, uma boa tarde. Eu queria que você fizesse um balanço, né, na sua opinião, da campanha do Guarani, né? O time que brigou pela classificação, chegou a ficar muito perto, né, 2 empates da vaga, mas acabou aí nessa volta do futebol não conseguindo os resultados e ficou com o vice-campeonato do Troféu do Interior. O balanço, na sua visão, é positivo? Boa tarde, Carlos. O balanço é muito positivo. Eu acho que nós, desde da montagem do processo todo, do planejamento para o Campeonato Paulista, sempre foi, e sempre externamos isso, de fazermos uma competição segura, uma competição sólida. O Guarani, em momento algum, passou o risco de rebaixamento, sempre com atuações sólidas, atuações que começaram a deixar uma marca, né, uma identidade para o torcedor, né? Se buscou aquilo que é a característica, que é a cultura do Guarani. Então, a gente entende que foi uma campanha muito boa, uma campanha que nos dá uma perspectiva para o Campeonato Brasileiro da mesma maneira. É natural que pelas partidas, pelas apresentações do elenco nos jogos, nós acreditávamos que poderíamos, dentro de uma situação, chegar na classificação. Enfim, não foi possível, mas chegamos à final do Troféu do Interior, com apresentações dignas à altura do clube. Então, satisfeito. O Guarani, o ano que vem, tem a Série A1 de novo para disputar, e feliz. E gostaria que você falasse também do seu elenco, né? O Guarani, a gente sabe que Ricardinho, Matheus Cavicchioli e o Carlão estão de saída. A gente já tem a confirmação por parte da Inter do Rafael Pim. Quem mais dá para falar, né? Fala-se de Gabriel Mesquita, goleiro do Atlético, o próprio Murilo Rangel, enfim, o Cleiton. Que situações você pode adiantar para a gente que estão certas aí para essa sequência de temporada, visando aí a estreia na Série B? Bom, vamos. O Matheus Cavicchioli teve uma proposta do América Mineiro, nos colocou o desejo
de seguir esse caminho. Nós entendemos também o desejo do atleta e assim o fizemos. Em contrapartida, trouxemos Rafael Pim, jogou todos os jogos pela Inter de Limeira, fez um grande Paulistão. É um atleta que já está com elenco, possivelmente irá para Maceió. Feliz também pela contratação e pela vinda do Rafael Pim. O Carlão, possivelmente também está seguindo um caminho, tem uma situação para sair, optou também. Nós vamos trazer o Gabriel do Atlético Paranaense, que irá se juntar ao elenco também para essa função. E o Ricardinho é um atleta que tem uma história no clube, a gente sempre respeitou, teve uma proposta do esporte, desejou, manifestou interesse de sair. A gente entendeu que seria um caminho e assim foi feito. E agradecer a todos pelos serviços prestados, sucesso nos seus clubes, e o Guarani segue aqui com o seu trabalho, com o seu planejamento dentro da nossa realidade que montamos e certos das decisões que assim tomamos. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Michel, o Guarani fez uma boa campanha no início do Campeonato Paulista, chegou na final do Torneio do Interior e agora tem a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tua opinião, o que dá para tirar de proveito desta campanha do Guarani no Campeonato Paulista e colocar nesse Campeonato Nacional? Marquinhos, o que dá para tirar de proveito são... Você ficaria aqui a tarde toda falando sobre isso. O Guarani tem uma identidade de jogo, o Guarani tem uma maneira de jogar, o Guarani mostrou ao seu torcedor uma forma de apresentações que eu não tenho dúvida que grande parte dos jogos deu orgulho ao seu torcedor. Eu recebi inúmeras mensagens, inúmeras ligações de pessoas influentes do futebol elogiando a maneira do Guarani se comportar. E eu tenho certeza que, mesmo não vindo o título, o torcedor ficou satisfeito, ficou orgulhoso com a apresentação do Guarani no Campeonato Paulista de 2020, assim como toda a diretoria. Então isso é algo que nos deixa felizes. Eu sempre falo em perspectiva. Então o Guarani tem uma perspectiva muito boa para a Série B, em função de tudo que se criou no Campeonato Paulista. A outra pergunta é em relação até mesmo ao jogo de estreia na competição nacional. Não há tempo para treinamentos, o Guarani deve ir com a base que terminou o torneio do interior para esta partida contra o CSA. Até que ponto, na sua opinião, este grupo tem condições de suportar esta maratona no início do Campeonato Brasileiro? É uma situação atípica, né? Nós entendemos e estamos conscientes dessa responsabilidade e desse calendário. Será uma dificuldade, o espaço de um jogo ao outro de descanso é menor. Eu acho que propriamente o jogo é o que vai condicionar a equipe. O prazo que nós teremos de uma partida a outra será muito mais de recuperação, né? Então, o Guarani está consciente, mas todas as equipes de futebol brasileiro que iniciaram essa competição têm essa dificuldade e a gente tem que trabalhar, não adianta a gente lamentar. Eu parto do princípio que é o que nós temos e faremos o melhor nessas condições, acreditando sempre que a tomada de decisão ela é essencial numa situação que nos encontramos. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Michel, boa tarde. Nas redes sociais, a torcida subiu uma hashtag pedindo a volta do zagueiro Luiz Gustavo, do Goiás. Existe alguma possibilidade de o Guarani tentar uma contratação desse zagueiro, que tem muito prestígio com a diretoria e também com a comissão técnica? E mais, em relação ao Bruno Lima, ele é uma das opções da zaga e tem contrato até setembro, até o começo do mês que vem. O Guarani estuda a possibilidade de renovar o acordo ou não será renovado a partir do próximo mês? Bom, boa tarde, Lucas. Em relação ao atleta que você citou, Luiz Gustavo, não seria ético da minha parte, nem da parte do Guarani. Ele é um atleta que tem vínculo ao Goiás, tem o seu trabalho lá.
A gente entende o carinho que o torcedor tem por ele, entende o carinho e o respeito que ele tem no clube, mas não há nada concreto sobre esse atleta e não seria ético da minha parte falar sobre isso, porque ele está defendendo um outro clube, eu tenho que falar de atletas do Guarani. Sobre o Bruno Lima, ele está nessa parte final, né, na transição, efetivamente. Tem o seu contrato, como você colocou, e no tempo certo nós iremos conversar e definir o prolongamento desse vínculo. Lucas Leme, Rádio Web Morada do Som. Michel Alves, boa tarde, é um prazer falar com você. Gostaria que você falasse como que você vê um elenco do Guarani bastante jovem. O goleiro Gabriel Mesquita pode estar vindo aí, um goleiro jovem de 21 anos. Você acha que esse é o caminho para reestruturar o Guarani para subir para a Série A, um time mais jovem? Boa tarde, Lucas. Eu não sei se esse é o caminho, né? Não sei se esse é o caminho. Existe uma mescla, jogadores experientes, jogadores jovens. Existe a expectativa da diretoria, do torcedor, e vocês da mídia também cobram para dar oportunidade para mais jovens. Eu acho que o caminho é quem tiver competência, tiver capacidade para ter a condição de vestir a camisa do Guarani e a comissão técnica e o treinador entender que assim o faz, serão utilizados. Não existe uma receita, né? Existe trabalho, existe respeito, cada um buscando seu espaço, existe compromisso com a camisa do clube, assim que a gente entende o nosso planejamento e nossa maneira de trabalhar. Ah, pois não. Washington Melo, canal Esportes Online e Facebook. Michel, a campanha no Guarani no Campeonato Paulista foi sólida. Em nenhum momento o time correu o risco do descenso. Para o Campeonato Brasileiro da Série B, como que o Guarani encara essa competição? Entra primeiramente para não ser rebaixado ou dá para alçar voos maiores, ou seja, buscar o acesso? Grande abraço. Um abraço, Washington. Confirmo o que você falou, foi a campanha nossa, muito sólida. Haja vista que os 4 últimos agora, que estão Corinthians, Palmeiras, Red Bull e Guarani, 3 eram da nossa chave. Então a gente tem que considerar a dificuldade que foi aonde o Guarani chegou. Isso a gente tem que valorizar. Título, todos queríamos, nós, o torcedor, mas a postura que o Guarani teve, a condição que o Guarani demonstrou, a qualidade de jogo, isso tem muita importância, tem muita relevância para nós. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Guarani não muda em nada a estratégia e o planejamento. Um campeonato seguro, nós temos aí 45 pontos para buscar, de maneira jogo a jogo. Não adianta a gente projetar algo lá na frente. Eu não posso projetar o 20º jogo se eu não enfrentar o CSA. O que a gente tem hoje pela frente é o CSA, a comissão técnica está trabalhando em função desse adversário, mas o nosso objetivo é uma competição segura e o quanto antes a soma dos pontos que nos deixa numa possibilidade mínima de trabalhar para buscar algo maior. Michel, ainda falando sobre o Campeonato Paulista, né, o balanço que você já respondeu, daria para você elencar aí quais foram as principais virtudes do time durante a competição e também as principais falhas que deverão ser aí corrigidas, principalmente para a disputa da Série B? Falei isso há pouco, Washington, mas é bom a gente sempre confirmar isso, né? Principais virtudes foi a qualidade e a capacidade que os jogadores tiveram dentro de campo de demonstrar um jogo bonito, um jogo eficiente, que nos deixou orgulhosos. Dificuldades e falhas, isso se resolve de forma interna, jamais eu vou vir a público e expor o nosso grupo, expor os profissionais que defendem a camisa do Guarani. A comissão técnica tem o discernimento e a capacidade para fazer. Então, eu vou valorizar tudo que eles fizeram, eu vou valorizar toda a postura desse elenco, toda a entrega, todo o compromisso que mostraram em campo. Verdadeiramente eu tenho muito orgulho e muito prazer de trabalhar com um grupo como esse, a oportunidade que nós estamos tendo, que o Guarani nos deu, então a gente tem que valorizar isso. Só vejo coisas boas. Fazer uma pausa rapidinho. Michel, nós estamos seguindo aqui todo o protocolo de segurança, questão da pandemia. Se você quiser tirar a máscara para se sentir mais à vontade para estar prosseguindo aqui na entrevista coletiva, fique à vontade, tá?
Obrigado. Marco Guarizo, Rádio CBN. Michel, boa tarde. Eu já fiz uma pergunta para você, e até para o Carpini também, sobre a necessidade de mais um lateral esquerdo no elenco. Por exemplo, tem o Eliel, que subiu da base, o Bidu, que já é titular absoluto, mas, por exemplo, no Campeonato Paulista teve o Cristóvão improvisado. Essa posição não faz parte dos planos do Guarani para trazer mais um jogador? Marcos, né? Marcos, boa tarde. É um caminho, a gente pensa, conversa sobre isso. O Guarani não vai fazer nenhuma contratação de forma assodada. O Guarani, ele planeja e tem consciência daquilo que tem que ser feito, da necessidade. Não podemos confundir com pressa. Temos que minimizar os erros, né? Mas é uma possibilidade em função do que você acabou de colocar, pela sequência que nós teremos durante a temporada, a sequência de jogos, um curto espaço entre uma partida e outra. E estamos estudando aí essa função. Michel, nesse momento de transição entre um campeonato e outro, por mais que o tempo seja curtíssimo, sempre acontece, né? A gente viu num calendário comum, sem pandemia, que acabava o campeonato estadual, alguns jogadores saíam para que outros chegassem. Os que vão chegar estão sendo anunciados, ou divulgados. Algum vai sair desse atual elenco? Eu falei anteriormente, né? O Matheus Cavicchioli teve uma proposta do América Mineiro. O Ricardinho teve do Sport. Nesse primeiro momento, não há nenhuma outra mudança de forma a ser exposta. Não temos nada de novidades sobre saídas. Chegadas, o Rafael Pim, da Inter de Limeira, e estamos trazendo também o Gabriel do Atlético Paranaense. Gustavo Biano, EPTV. Michel, eu queria saber como é que você conduziu o caso Ricardinho. Um jogador que era um ídolo do Guarani, perdeu, né, a posição dele, né, perdeu espaço desde que o Carpini assumiu no ano passado. Esse ano, no começo da temporada, a alegação era de que o jogador, né, estava se condicionando fisicamente e ele teve apenas uma oportunidade de 14 minutos. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que de fato aconteceu, se houve algum problema de bastidor para que o Ricardinho não tivesse espaço e oportunidade agora durante o Campeonato Paulista. Fala, Gustavo. A relação e a condução do caso do Ricardinho sempre foi muito frontal e transparente, né? É uma questão de opção do treinador, técnica, né? E a gente sempre respeita, porque ele é o comandante. O Ricardinho teve uma proposta do Sport, manifestou interesse de buscar o seu espaço numa outra agremiação. E nada demais, tudo faz parte do futebol, desde que a gente sente, converse e ache o melhor caminho, a melhor alternativa. Entendemos que esse era o melhor caminho, ele entendeu dessa maneira, manifestou o interesse, vida que segue, desejamos o melhor ao Ricardinho, desejamos todo o sucesso do mundo, e o Guarani segue trabalhando aqui, firme, consciente e seguro das suas decisões. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Michel Alves, tudo bem? O Guarani teve essa semana as primeiras baixas no elenco por contaminação de Covid. O Guarani pensa em algum momento replanejar a ideia inicial de 2 a 3 contratações para o Campeonato Brasileiro da Série B, a fim de ter um elenco robusto em decorrência de alguém mais possivelmente contaminado no futuro? Boa tarde, Cleito. Eu poderia me furtar a falar sobre esse assunto, porque o departamento médico teria uma análise mais completa sobre isso. Mas, enfim, nós vivemos numa pandemia, mesmo cumprindo todo o protocolo, todos os cuidados, a gente está exposto em uma ou outra situação, é inerente do momento, vai acontecer com uma outra pessoa, a gente tem que ter esse cuidado, está tendo esse cuidado. Em relação a trazer mais jogadores por função disso, não é o caminho. A gente vai trazer em função do que a gente acredita, do planejamento, do trabalho, porque todos os jogadores, de forma semanal, estão sendo testados, todos os atletas, então assim, toda a segurança, todo o protocolo está sendo feito. Se eventualmente acontecer como foi desses atletas,
o departamento médico tomou as devidas providências, afastou, e a gente segue fazendo o trabalho de forma segura, consciente e responsável. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Michel, boa tarde. Dos titulares que atuaram ontem, apenas os zagueiros Bruno Silva e Romércio têm acima de 1,80 de altura. A média da estatura é de 1,76 de altura. Na sua avaliação, não é um time baixo demais para as atuais exigências do futebol brasileiro? E você não vê necessidade de contratar jogadores mais altos para a Série B? É até engraçado, né? É até engraçado, sabe? Não, a gente tem que contratar jogador que dê a condição que o treinador deseja. Que a gente tenha a nossa maneira de jogar, independente de altura. Nós estamos numa função e num esporte que é o futebol. Não adianta a gente ter um time muito alto ou um time muito baixo. Nós temos a equipe que nós formamos com muita confiança, que entrega aquilo que a gente entende, que a comissão entende, que é a capacidade de jogar e de fazer e de mudar as coisas. Então não vejo que esse seja um caminho. E a minha segunda pergunta é a seguinte, Michel, o Guarani vai fazer uma maratona de 38 jogos até janeiro. Lesões, suspensões devem ser um fato corriqueiro. Você considera que a infraestrutura disponibilizada pelo Guarani é suficiente para suportar os desafios da competição? O Guarani está muito longe dos principais concorrentes a uma das 4 vagas, como, por exemplo, o América de Minas? Não, o Guarani não está muito longe. O Guarani está melhorando a sua estrutura. O Guarani está trazendo profissionais capacitados. O Guarani está criando condições para que os atletas tenham mínima segurança de trabalho. A todo dia é natural essa evolução, esse crescimento. Agora, existe também uma realidade, e o que hoje nós temos nos deixa seguro de fazer uma campanha e uma competição que tem tantos jogos, seguro sobre isso. Então não podemos, nós temos que valorizar o que nós temos e fazer o melhor nas condições que nós temos e não ficar lamentando. Heitor Fredo, da TVB Record. Michel, boa tarde. Há uma expectativa para que na sexta-feira Campinas avance para a fase amarela do mapa de controle da Covid-19. O jogo de terça-feira contra o Cruzeiro está marcado para a Arena Barueri. A diretoria vai tentar, de alguma forma, trazer o jogo para o Brinco de Ouro? Heitor, primeiro que não há tempo hábil de se fazer essa mudança. Mas ficamos felizes pela zona amarela, né? Primeiro que é uma questão de saúde, a gente entende que está avançando e melhorando. E aí, a próxima rodada que o Guarani venha a ser mandante, nós temos a possibilidade de jogarmos no nosso estádio, onde nós fizemos a nossa última partida no dia 16 de março, né? Que foi o derby. Estamos com saudade da nossa casa. No momento certo será feito e tendo toda a autorização dos órgãos de saúde. Michel, terminamos aqui as perguntas dos nossos amigos da imprensa. Em nome do Departamento de Comunicação, te agradeço pela entrevista coletiva, pela disposição em atendê-los prontamente, pelo comunicado feito no início da saída de profissionais, da chegada de novos profissionais. Gostaria só que, no finalzinho da nossa entrevista, você deixasse uma mensagem direta ao nosso torcedor, aquele que está vivendo a expectativa agora do início da Série B do Campeonato Brasileiro, em nome do Departamento de Futebol Profissional do Guarani. Eu que agradeço o Departamento de Comunicação. Sabe que você estava me fazendo colocar essa mensagem. Eu estava pensando em falar uma mensagem. Né? Olha que legal essa integração, né, do Departamento de Futebol, Comunicação e todos os setores do Guarani. O que eu posso dizer para o torcedor é a mesma coisa assim quando aqui cheguei, que a gente ia fazer um trabalho com muita transparência, com muita responsabilidade, mas que ninguém faz nada sozinho. O Guarani fez a campanha segura que fez porque o torcedor acreditou, o torcedor abraçou a ideia. Desde o início, quando nós colocamos, desde o início, quando nós expomos isso à torcida, a maneira de trabalhar, o planejamento que foi feito para a competição, e assim vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu sei que existe uma expectativa do torcedor, também é a nossa. Será um campeonato muito difícil, com grandes equipes, e eu peço ao torcedor, venha junto com o Guarani, venha junto conosco, apoie essa equipe. Esses atletas não medirão esforços para fazer o melhor vestindo a camisa do Guarani, mas a gente não consegue chegar em lugar algum sozinho. A gente precisa muito de você,
muito do torcedor, muito das pessoas que têm um carinho pelo Guarani, que têm um carinho pelos profissionais que hoje representam essa instituição. Então, a minha mensagem é essa: acreditem, valorizem o que nós temos, não iremos lamentar absolutamente nada, a gente valoriza o que a gente tem hoje, dando oportunidade a todos. Obrigado por tudo, e faremos sim um grande campeonato brasileiro, mas juntos. Não esqueçam disso. Um abraço, foi um prazer. Muito obrigado. Encerramos aqui a entrevista coletiva do Michel Alves, superintendente de futebol do Guarani Futebol Clube. Agradecemos a todos pelas perguntas, agradecemos a todos os torcedores que acompanharam ao vivo. Sucesso para o Guarani na Série B, Michel. Obrigado, sucesso a todos nós.